Hey, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vim trazer essa maquiagem aqui super bonita, cheia de brilho, mas também neutra. Se você quiser aprender, é só continuar assistindo. E cá estou eu, de cara lavada pra vocês. Mas vamos lá começar, né? Então eu vou começar com esse primer fixador de sombras e glitter da Dylos. Ele é assim, bastão cremosinho. E eu vou aplicar somente na pálpebra móvel, dando batidinhas e espalhando. Agora eu vou preencher a minha sobrancelha com essa sombra acinzentada, marrom acinzentada. É da Payot essa sombra e eu gosto bastante porque ela deixa um efeito mais natural. E o pincel que eu vou usar, ele é um pincel duplo, como vocês estão vendo. Ele tem esse lado que é chanfradinho, cortado na diagonal, que é o que a gente vai usar para corrigir nossa sobrancelha. E também tem esse lado do topinho reto. Eu vou começar corrigindo desde a base, pegando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e preenchendo, espalhando, e depois eu coloco só no cantinho, para não ficar tão forte. E para espalhar isso tudo, deixar mais bonitinho, não tão marcado, eu venho com essa escovinha. A escovinha que todo mundo conhece, que tem um lado para pentear e o outro para os cílios. Agora eu vou fazer o outro lado. Agora com essa paletinha que já tá gasta, mas que eu amo muito, vocês sabem. Eu vou usar 3 tons de sombra, que são neutros. Primeira sombra que a gente vai usar, eu vou aplicar com um pincel para sombra mais firme, que eu consigo controlar bem onde eu coloco a cor. E a que a gente vai usar é esse tom de marrom mais amareladinho. Eu vou aplicando ele com batidinhas por toda a pálpebra móvel. E depois a gente vai subir só um pouquinho pro côncavo. Bem, agora com um pincel mais gordinho, esse daí é o pincel de côncavo e esfumar. Esse pincel é um pincel bem fofinho e ele entra certinho no côncavo, então para marcar ele é ótimo. E a gente vai usar essa sombra aqui marronzinha, como ela é mais escura, ela vai ser perfeita para marcar, então eu começo. E eu vou colocando a cor aos pouquinhos, para o degradê ficar mais bonito. E não tenha preguiça de esfumar nessa parte, porque é essencial. Por enquanto não tá muito igual, mas vai ficar. Bem, agora eu vou vir com esse pincel um pouquinho mais gordinho. E por ele ser maior e bem fofinho, eu vou usar ele pra esfumar. E eu vou pegar com ele a sombra amareladinha um pouquinho mais escura. E aplicar na bordinha daquele marrom que a gente marcou o côncavo, pra gente ter esse degradê bem bonito. Não se preocupe se você ultrapassar a linha ali da sombra, porque depois a gente vai consertar tudo. Agora com essa sombrinha branca e o mesmo pincel fofinho, ela é desse trio de sombras da Fenza e é uma sombra opaca. Então vai ser perfeito ali para iluminar rente a sobrancelha. Se você sente necessidade, marque novamente o marrom, eu precisei marcar. E agora chegou a parte de mais destaque, parte mais bonita da maquiagem, que vai dar todo o realce. Para isso eu vou usar esse pincel um pouquinho menorzinho, que a gente vai ter mais precisão na hora de colocar o pigmento. O que eu escolhi foi esse douradinho, bem brilhante, muito bonito. E eu vou voltar com o nosso primer, aplicar com batidinhas somente na pálpebra móvel. Depois disso, eu vou pegar um pouquinho
do primer no nosso pincel e vou pressionar bastante no pigmento e bater bem para que não caia nadinha no nosso rosto. E agora eu vou aplicar. Aplique bem firme, sempre pressionando, tomando bastante cuidado. E também não esqueça de aplicar ali rente aos cílios, porque geralmente fica falhado. E também nos cantinhos, como na lágrima do olho, até ficar bem uniforme. Agora, depois disso, você pode vir com esse pincel leque, mais conhecido como pincel vassourinha, e tirar tudo que possa ter caído. Bem, agora eu vou vir com esse pincel de detalhe menorzinho. É um pincel de precisão e ele é muito fofinho. E ele é ótimo porque parece aquele pincel de côncavo numa versão menor, então ele é perfeito ali para demarcar. E é isso que a gente vai fazer. Tome sempre cuidado ali com o cantinho para fazer esse degradê e no outro lado também repetimos esse mesmo passo. Outra coisa que a gente pode fazer são esses movimentos repetitivos, como esse de bolinha que eu tô fazendo, para ficar ainda mais esfumado, nada marcado, né, gente? E agora eu vou voltar com aquele pincel bem gordinho e esfumar ainda mais. Eu queria que o degradê ficasse com um pouco de brilho ali, então eu peguei um pouquinho do pigmento e sumei ali junto com o marrom. E agora a gente vai voltar com essa sombra branca, com aquele mesmo pincel fofinho, e aplicar rente à sobrancelha para ficar degradê bem perfeito. E eu vou vir com a sombra da Candice Berenice. Ela caiu no chão e eu tentei compactar, mas não deu muito certo, porque ela acabou quebrando depois que eu consertei. Mas ainda assim eu gosto bastante dela. E eu peguei bastante no pincel e eu vou dar umas batidinhas primeiro. Ela tem uns brilhos mais dourados, então na maquiagem fica incrível esse detalhe. Então aproveita e dá uma iluminada a mais ali rente à sobrancelha. Se você quiser, você pode voltar com aquela marcação marrom que a gente tinha feito. E agora a gente vai vir novamente com o nosso fixador e aplicar ali no cantinho interno dos olhos, porque a gente vai dar um realce ainda maior. Com o mesmo pincel que a gente aplicou o pigmento dourado, eu vou vir com esse pó iluminador facial da Dylos, na cor 02. E eu vou usar bem pouquinho aqui no cantinho interno, vou puxar ainda um pouquinho pra cima do dourado e fazer uma junção ali com o marrom. Não esquecendo de aplicar ali naquele comecinho rente aos cílios. E agora eu vou vir com esse pincel chanfradinho, bem pequenininho, e voltar com a sombra marrom, aquela que a gente marcou o côncavo, e marcar ali embaixo rente aos cílios. Fazer uma junção ali com a sombra. E fazendo a junção também ali com o douradinho. Agora a gente vai vir com o delineador. Esse daí que eu vou usar é da Vult. Ele é líquido e tem uma pontinha bem fininha, que eu gosto bastante. O nome dele já apagou de tanto eu usar. Eu começo delineando do meio da pálpebra pra fora, depois faço ali no começo e puxo o gatinho. Agora eu vou vir com o cotonete, consertando e unindo a sombra ao delineador. E agora com o lápis de olho, esse aí é bem pretinho, da Natura. Eu vou marcar a linha d'água. E a máscara de cílios que a gente vai usar é essa da Colossal da Maybelline. E eu gosto bastante dela. Tem esse pincel super gordinho, que
que dá bastante volume, e eu vou aplicar. E olhos finalizados, vamos agora para a pele, começando pela base. Eu vou aplicar a base com esse pincel tradicional, bem firme. E vou usar essa base líquida mate da Candice Berenice. A minha cor é a 1A. E ela tem o pump que já facilita bastante na hora de pegar o produto. E eu vou pegar bastante, porque como uma maquiagem pra festa, a gente quer ficar com a pele impecável, né? Vou misturar ali um pouco na mão e vou começar a aplicar do centro pra fora do rosto, fazendo esse movimento de X, pra não deixar o rastro ali do pincel. Nunca esquecendo dos cantinhos, que também é super importante. E agora ali na testa, cobrindo bem as espinhas que eu tenho. Aproveitando ali para consertar um pouquinho mais da sombra. E finalizando o contorno do rosto todo, trazendo também para o pescoço. E passamos a base. Agora vamos ver com o pincel Kabuki, que ele tem esse topinho reto e também é bem denso, bem firme esse pincel. Então eu gosto dele para espalhar a base. E a gente vai pegar o restinho que sobrar da nossa mão e vai polir bem o nosso rosto. Agora eu vou pegar esse corretivo iluminador da Avon, que já vem com esse aplicadorzinho, e vou aplicar ali abaixo dos olhos, ali no nariz, no centro da testa, um pouquinho no queixo. Vou espalhar tudo isso e nas olheiras especialmente vou fazer esse formato de triângulo invertido para iluminar ainda mais. Agora eu vou pegar o pó com esse pincel bem fofinho, bem grandão. E vou usar esse tom aí do meu pó. E vou aplicar em todo o rosto para selar toda a nossa base, para não escorrer, não derreter. E vou utilizar esse blush com o pincel para blush, com o corte na diagonal, bem fofinho também. Eu optei por um blush mais neutro, esse daí, que combina facilmente com qualquer tipo de sombra, qualquer tipo de batom que você for usar. E esfumei bastante. Agora vamos para o iluminador. Eu sei que esse não é um pincel específico para iluminador, mas como ele tem esse corte chanfradinho assim na diagonal, eu gosto dele para aplicar ali nas têmporas. Então eu uso ele para espalhar o produto. E depois eu venho com os dedos para ficar mais naturalzinho, para não ficar tão marcado a linha ali do iluminador. E agora vamos para o batom. Esse batom que eu tô usando é o da Natura Faces. Ele é o vermelho luxo. E ele tem essa textura mais cremosinha. Então eu vou aplicar primeiro direto da bala. E depois eu vou vir com um pincel próprio para lábios. Esse daí que eu tô usando é bem fininho, da Macrylan. E eu vou utilizar ele para aplicar ali nos cantinhos com mais precisão, para que a boca fique bem desenhadinha e marcada. E a nossa maquiagem ficou assim. Então
é isso aí, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Clique aí no gostei se vocês curtiram. Se inscreva aqui abaixo para receber todos os vídeos que eu lanço no canal. E é isso aí. Um big beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!